Olá, olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um dia dos 100 dias de transformação. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que também foi pergunta de vocês lá na minha caixinha do Instagram. Que aqui me segue lá, sabe que eu coloco caixinhas de vez em quando. Então, quando você vê uma caixinha, é uma ótima oportunidade de você ir lá e perguntar alguma coisa. Às vezes eu respondo no particular, às vezes eu respondo no próprio Stories, e às vezes eu trago o tema, né, para a gente poder conversar de uma maneira mais aprofundada. Se você não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, para os mais íntimos, doutora Pri, e eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares, e eu ajudo pessoas a resolverem o comer emocional, a compulsão alimentar, construírem um estilo de vida emocionalmente sustentável e estar em paz, enfim, né, com o corpo, com a comida. É disso que a gente fala por aqui. E qual que é o tema de hoje? A gente vai explorar um pouquinho sobre qual é a diferença entre exageros, comer emocional e compulsão alimentar. Eu acho que poder a gente entender um pouquinho esses três pontos que podem coexistir, inclusive, né? Numa pessoa pode ter os três, pode acontecer os três, ou pode ter um ou o outro, mas para vocês também entenderem o que está acontecendo com vocês, né? Eu acho que muito do conteúdo que eu trago aqui, especialmente nos 100 dias de transformação, é para construir consciência, né? A maratona do comer emocional é uma maratona de técnica, mas é uma maratona de mudança de mentalidade. Né? Às vezes as pessoas ficam procurando uma fórmula mágica, uma receitinha, uma dica fantástica, milagrosa, mas não. Geralmente, a grande questão está aqui, ó, na mudança de mentalidade. Essa pessoa que vai mudando a mentalidade, mudando a forma de ver as coisas, a forma de se relacionar com a comida, a forma de pensar a comida, de sentir, né, as coisas. Isso vai fazendo transformações aí muito especiais, tá? E se você é uma pessoa que está aqui nos 100 dias e você já sentiu alguma diferença aí no teu dia a dia, coloca aqui embaixo, deixa eu saber, porque algumas pessoas estão me contando que estão se sentindo mais, que estão se conectando melhor com a comida, ou que estão menos compulsivas, ou exagerando menos, enfim. Se isso está acontecendo aí, coloca aqui, porque eu acho que é muito legal a gente tá nesse lugar de compartilhar, né? Quando a gente compartilha, e eu sou uma que eu fico muito feliz com a vitória de vocês, com os avanços de vocês. Isso a gente vai fazendo uma rede de coisas boas, né? A internet tem tanta coisa baixa astral, né? Quando a gente pode estar numa rede de coisas positivas e com pessoas positivas, isso é muito legal. Legal? Então vamos lá, né? O que é um exagero? O que é um comer emocional, né? Eu vou explicar o comer emocional, embora a gente tenha pelo menos dois tipos de comer emocional, assim, mais típicos, e a gente vai falar da compulsão alimentar. Algumas pessoas, elas chegam e sentam na minha frente e me dizem assim: Ah, doutora Pri, eu sou compulsiva, né? Primeiro que eu acho que a pessoa que se diz compulsiva, às vezes ela está muito apegada a isso, né? Mas, enfim, esse é um papo para um outro momento. Mas o se sentir compulsiva significa que aquela pessoa, ela se sente sem controle frente à comida. Ou seja, ela sente que ela não consegue parar. Ela sente que ela realmente não tem como parar esse impulso na direção da comida. Quando ela vê, ela já comeu, quando ela vê, ela já foi naquela direção. E isso é uma sensação, né? Isso é muito subjetivo, né? Mas para a gente entender que a pessoa teve um episódio compulsivo alimentar, ECA, né? A gente chama de ECA, né? Nós especialistas, a gente chama de episódio compulsivo alimentar ou ECA. Para a pessoa ter um ECA, ela precisa não só ter essa sensação de descontrole, que isso é uma característica presente, mas ela também precisa ingerir uma quantidade de alimentos muito grande, significativamente superior ao que uma pessoa comeria numa determinada situação. E tem que ter ali um curto espaço de tempo. Então, para a gente ter um episódio compulsivo alimentar, muitas vezes a pessoa come até realmente passar mal, né? E daí não é passar mal porque essa pessoa forçou, mas porque ela realmente às vezes chega a passar mal, chega a vomitar, ou chega a ficar sonolenta demais, né? Ou chega a se sentir muito mal, muito cheia, né? Muito, até machucando, né?
até com dorzinha por conta do excesso de comida. E isso, gente, a gente pode estar falando assim facilmente de uma pessoa consumir no episódio compulsivo alimentar 2.000, 5.000, 8.000 calorias, tá? O episódio compulsivo alimentar, ele é um descontrole muito grande, que leva a pessoa a se sentir dessa forma, né? Sem controle, depois muito culpada, muito frustrada, mas ingerindo uma quantidade muito grande de alimento, tá? Tem que ter esse critério objetivo, que é uma quantidade muito grande de alimento num curto período de tempo, e isso caracteriza um episódio compulsivo alimentar, essa coisa de comer até passar mal mesmo, tá? O episódio compulsivo alimentar, ele faz parte aí de uma dinâmica, né? Geralmente, quem tem uma compulsão alimentar, tem momentos que acaba o quadro aparecendo mais vezes, né? Mais dias da semana, ou mais vezes por dia, e isso vai gerando um nível de descontrole, um nível de impacto emocional muito grande, tá? A compulsão alimentar, ela realmente é um transtorno muito difícil, né? Porque o nível de sofrimento é muito alto. Tá? Mas vamos dizer que você está me ouvindo aí, você fala assim, não, doutora Pri, não é isso que acontece comigo. Eu acabo comendo, mas eu exagero, né? Ou seja, a minha saciedade me avisou ali, né, que eu estava saciada, mas eu acabei comendo mais, né? Eu acabei exagerando. Às vezes também fico com desconforto, mas não é uma quantidade de alimentos tão grande que nem você falou há pouco, né? Não a ponto de passar mal, não a ponto de realmente ser uma quantidade muito grande. Nesses casos, a gente está falando de um exagero, né? Que qualquer pessoa é capaz de exagerar, né? Porque tem inúmeros motivos para a gente cometer exageros. Às vezes é porque a pessoa tem um comer emocional, que eu já vou explicar qual que é a diferença, ou às vezes é porque ela realmente estava gostosa, ela seguiu comendo, né? Ou enfim, estava mais desconectada, que acontece. Tem muitos pacientinhos meus que eles exageram porque às vezes eles estão desconectados ou nunca aprenderam a estar conectados, né? Isso pode acontecer também. Bem, nesses casos, a gente está falando da desconexão, né? Como um fator aí que está levando ao exagero. Ok? E o que é então o comer emocional? Né? O comer emocional tem a ver com as emoções, né? O comer emocional tem a ver com quando a pessoa busca o alimento baseado em um gatilho emocional. A gente falou isso até no nosso vídeo de ontem, né? Que eu falei dos principais tipos, né? Os 4 tipos de comer emocional. Então, aqueles 4 que eu falei ontem, né? Vocês lembram? É conforto, distração, punição, compensação, né? Conforto, distração, compensação e punição. Foi nessa ordem que eu falei. Quando vocês olham para esses 4 tipos, né? 4 tipos de gatilho, é quando a pessoa, frente a esses gatilhos, vai na direção da comida, né? E que pode fazer, sim, com que ela acabe exagerando, pode fazer, sim, também com que ela tenha um episódio compulsivo alimentar. Mas o comer emocional, ele é esse ato de ir na direção do alimento frente a algum gatilho, tá? E esse gatilho pode ser emocional, mas ele também pode ser físico, que é o que a gente chama de comer emocional secundário, né? Ele é aquela pessoa que quase não se alimenta durante o dia, né? Pula o café da manhã, come no almoço muito pouquinho, esquece o lanche da tarde, e daí à noite ou no fim da tarde tem episódios compulsivos, ou episódios de exagero, ou episódios de comer emocional, né? Porque daí o gatilho está sendo biológico, inclusive, né? Está sendo esse impulso na direção da comida. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, é muito interessante a gente entender que a compulsão, ela tem características, os exageros também têm características, e o comer emocional tem que estar relacionado a algum gatilho, tá? Tem que estar relacionado a esse gatilho. Claro, já expliquei que todo comer emocional, falei isso no vídeo de ontem, se você não assistiu o vídeo de ontem, corre assistir, mas apesar de todo comer ser emocional, o comer emocional aqui, ele é um comer emocional disfuncional e que muitas vezes faz com que a pessoa se sinta sem controle, ou se sinta frustrado, ou se sinta muito culpada, né? E tanto a compulsão, quanto o exagero, quanto o comer emocional podem e geralmente levam a pessoa a se sentir mal na relação com a comida, ou seja, a pessoa acredita que ela não é capaz, ela acredita que ela não consegue, ela se sente frustrada, se sente
culpada muitas vezes por aquilo que ela comeu, né? E toda essa relação com a comida vai ficando de mal a pior, porque geralmente o que as pessoas que estão nesse ciclo fazem é tentar restringir, o que muitas e muitas vezes é a pior coisa que ela poderia estar fazendo, né? O que a gente precisa mesmo é arrumar o comer emocional, né? E para a gente resolver o comer emocional, não só essa série de 100 aulas, mas a gente tem a maratona do comer emocional que vai começar dia 30. Então, é muito legal que vocês estejam comigo na maratona, tá? A maratona é um evento muito legal. Se você não se inscreveu ou se você não está no nosso grupo do WhatsApp, corre lá, porque a maratona realmente vai ser o evento que eu vou mostrar algumas técnicas, eu vou mostrar uma sacada, né, de você sair dessa dinâmica, seja dinâmica compulsiva, seja dinâmica do exagero, seja dinâmica do comer emocional. Para os 3 problemas, a gente vai falar na maratona do comer emocional. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha aqui, coloca aqui embaixo o que você mais gostou, o que mais fez sentido, ou o que você identifica em você, que também isso é muito legal, isso aqui é muito bacana. Combinado, pessoal? Eu vejo vocês até o nosso próximo vídeo, vejo vocês amanhã, né? Ou enfim, por aí. Depende de como você está assistindo esse vídeo. Combinado? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.